Nós vamos dar continuidade no nosso sermão na série A Igreja de Cristo. E hoje eu quero falar sobre a Igreja de Cristo, um povo cheio do Espírito Santo. Quero que cada um de nós possamos aprender que a igreja, ela tem um diretor, alguém que dirige tudo dentro da igreja, alguém que direciona todas as coisas dentro da igreja, e essa pessoa é o Espírito Santo. Então nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 4 ao 7, que diz: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Tua misericórdia, Senhor, que nos alcança nessa noite, Senhor. Possamos ver a Tua presença, manifestar na Tua palavra, Senhor, gerar vida em nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos redimido, salvo-nos, ó Pai, e que agora o poder do Teu Espírito Santo atua na Tua palavra, nas nossas vidas, Senhor, como aquele que está sobre a igreja, Pai, e possamos entender maravilhosamente o que é ser igreja cheia do Teu Espírito. Amém? Amém. Uma igreja, a Igreja de Cristo, um povo cheio do Espírito Santo. O que eu tenho a dizer é que a Igreja de Cristo não é sustentada por estrutura, nem talento, nem tradição. Ela é sustentada pela presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que sustenta a Igreja de Cristo em todos os lugares. O mesmo Espírito que desceu sobre o dia do Pentecoste, ele continua distribuindo dons, formando caráter, conduzindo a missão de Cristo, da igreja, a Igreja de Cristo. Hoje isso muda como entendemos quem somos como igreja. Se a gente não entender que é o Espírito Santo que nos conduz, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos vontade de estar aqui. Entendeu? Nós não estaríamos aqui. O Espírito Santo, ele vai movendo em nós quando damos liberdade para que algo aconteça. E toda essa série que nós tem girado em torno de uma pergunta: o que significa ser a Igreja de Cristo? A ideia de nós estarmos finalizando, terminando a mensagem nesse mês de julho é sobre a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? E aí passamos e já vimos que a igreja não é um prédio, a igreja não é um prédio, a igreja é o povo, é as pessoas. Já vimos que o povo é chamado a ser lugar de cura, não lugar de ferida. Então a igreja, ela é feita para que nós possamos ser lugar de cura. E hoje precisamos completar essa pergunta: quem sustenta esse povo por dentro? Quem sustenta esse povo por dentro? Completar essa pergunta, porque quem é que sustenta a igreja? Deus. Esse Deus chamado Espírito Santo. É Ele que sustenta. Porque uma igreja pode ter doutrinas corretas, estrutura organizada, liderança dedicada, e ainda assim estar espiritualmente seca. Se lhe faltar algo que a faz nascer em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. É Ele que nos auxilia. É Ele que nos dirige. É Ele que está em nós. É isso que aconteceu quando nós vemos lá no dia de Pentecoste, Atos 2:2. A Bíblia diz bem claro, Atos 2:2, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa no qual estávamos assentados. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, se você entender que o Espírito Santo é um auxílio na sua vida, você vai entender o que é uma igreja, o que é a igreja verdadeira, a Igreja de Cristo. A igreja não nasceu de uma reunião de planejamento. Nasceu de uma ação de Deus que ninguém programou. Ninguém programou a Igreja de Cristo. Ela nasceu dessa ação, dessa presença do Espírito Santo. Foi essa ação que moveu o nascimento da igreja. O Espírito Santo, ele vem sobre a igreja, e aí quando ele chega na igreja, ele distribui dons, não privilégios. O Espírito Santo, ele vem para a igreja, e uma das ações do Espírito Santo é distribuir os dons. No texto de 1 Coríntios que nós lemos, capítulo 12, Paulo escreve uma igreja fascinada por hierarquia espiritual. A igreja de Corinto sentia que ela era mais espiritual, tinha todos os dons, e gente que media a espiritualidade pelo dom que exibia. Era uma igreja complicada, a igreja de Corinto.
Ele corrige isso com uma estrutura de frase que se repete 3 vezes. E aí ele diz assim, no versículo 12, 4 a 6, há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios, há diferentes formas de atuação. A diversidade não é sinal de divisão, é sinal de uma única fonte se manifestando de formas diferentes. Ou seja, o Espírito Santo manifesta diferente em todas as pessoas. Não é questão de hierarquia. A manifestação do Espírito Santo com seus dons para usar o crente não é hierarquia. A palavra fugiu. Hierárquico. Não é hierárquico. Não quer dizer que eu sou pastor, que o dom que eu tenho ele é mais poderoso. Não é isso, é mais responsabilidade. É mais responsabilidade, mas quer dizer que todos têm dons diferentes, são usados por Deus dentro da igreja de Cristo pelo Espírito Santo. E o versículo seguinte, 12, 7, derruba qualquer ideia de dom como prêmio. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. O Espírito Santo ele vem sobre nós para visar o bem comum. Ou seja, para que todos recebam aquilo que cada um é distribuído. Então, foi criado essa ideia de que aqueles que estão numa liderança, o dom deles é um dom mais poderoso, é um dom mais usado, é um dom que tem isso, está acima de todos os dons. Não está. Se você entendeu que o pastor tem um dom de pastorear, porque esse dom é um dom, precisa ter os dons do ensino, do conhecimento, ter o dom do discernimento espiritual. O pastor precisa desse dom, são os dons que Deus tem me usado. E aí as pessoas aí fora acreditam, porque o pastor está na frente da igreja, sempre com o microfone na mão, que o dom dele é o mais poderoso. Não é. É um dom a mais para o bem comum da igreja. E o pastor que se põe sobre as pessoas, ele não está fazendo o que o texto diz, um bem comum às pessoas. Ele está dizendo, eu sou melhor do que você porque eu tenho um dom de pastor. Isso é errado. Não há privilégios. O Espírito Santo ele distribui dons. Não há alguns, a cada um, e o dom não existe para exibição pessoal. Outra coisa que a gente tem que saber é que o Espírito Santo ele não vai dar o dom para exibição pessoal, para que a pessoa apareça mais. Existe para o bem comum, para edificar quem está ao lado, para edificar cada um, edificar a igreja em seu corpo de Cristo. Paulo fecha esse raciocínio no versículo 12, capítulo 12, 11, ele fecha o raciocínio sobre isso. Ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um como quer. É o Espírito Santo. Por isso eu digo para você, é o Espírito Santo que distribui. Então, se você já ouviu que o pastor tem uma unção, ou um profeta tem uma unção de passar a unção sobre a sua cabeça, não é verdade, tá? Porque quem distribui é o Espírito Santo. Eu posso até orar sobre a sua cabeça, mas é o Espírito Santo que faz o trabalho. O trabalho na igreja é dele, é ele que dá, é ele que distribui, é ele que move, ele faz o que ele precisa ser feito em cada igreja, lugar e local. Quem decide é ele, o Espírito Santo. Nossa parte não é competir por dons, nossa parte é reconhecer com humildade o que já foi nos dado e buscar com fé o que ainda não temos. Nossa parte é buscar os dons. Eu ainda oro para outros dons. Se o Senhor não me deu, eu posso dizer, eu não vou continuar buscando, porque eu não tenho a resposta concreta se o Senhor vai me dar ou não esses dons. Eu preciso buscar os dons espirituais, eu preciso buscar os dons que Deus pode me usar. Entende? O dom de discernimento espiritual é um dom que as pessoas precisam buscar. Você olha a Bíblia te ajuda, mas é um dom específico. Você chega no lugar, por exemplo, o dom de discernimento espiritual é um dom tão maravilhoso, você chega no lugar e você sente que a pessoa está na carne, ela não está no espírito. Você sente assim. Já aconteceu, eu estou do lado de uma pessoa que ela está falando em línguas e eu falo assim, não é de Deus isso. E aí lá na frente a gente vai falar sobre os frutos do Espírito. E aí o que acontece? A pessoa está falando uma língua que ela aprendeu, chega lá fora, 2, 3 dias depois, o casamento está desfeito porque estava em adultério. E eu falei, cara, eu senti aquilo de verdade. Eu senti que aquilo não era Deus. Esse é um dom que a gente precisa buscar, a igreja precisa ter dentro dela. Mas esse dom não pode ser um dom que vai colocar eu acima das pessoas. Tem que ser um dom com humildade que vai ser usado para o corpo de Cristo. E nessa semana, identifica um dom que você tem visto operar em sua vida.
Talvez Deus tenha que te usar, quer te usar num dom, um dom de cura, um dom de libertação, um dom de orar pelas pessoas a ser curadas, dom de maravilhas, ou dom da palavra, algum dom. Deus quer te usar em algum dom. O dom de misericórdia, que é alcançar as pessoas, o dom da ação social, que existe esse dom, depois a gente fala um pouco mais, que é auxiliar as pessoas. Talvez Deus quer te usar, busca esse dom durante a semana, mesmo que discreto, como servir ou encorajar, e pergunte a Deus como Ele quer usá-lo para o bem de outras pessoas específicas. Como que Ele quer me usar? Porque Deus quer nos usar para as pessoas. Deus não quer usar para a nossa glória. Os dons não é privilégio, não é glória, não é fama. Quem faz isso perde já a presença do Espírito Santo com o seu orgulho. E muito perigoso isso. A pessoa tem um dom de profecia, todo mundo vai atrás, e aí ela vai crescendo o seu orgulho, sem humildade, e ela se sente o profeta. E ela diz, e ninguém pode repreendê-la mais. Quando ela vê o Espírito Santo já saiu dela, ela está falando profecias da cabeça, mentirosas, e já não está acontecendo mais nada. Por quê? Porque ela tirou aquele dom que Deus deu da vida dela, que é o dom para servir as pessoas bem comum, de uma humildade, e transformou em um orgulho no coração dela. Isso acontece muito com as pessoas. Os dons, hoje, eu acredito que os dons, eles não cessaram. Eu acredito que os dons, eles não cessaram e que Deus ainda usa as pessoas. Eu acredito que Deus ainda usa as pessoas com os dons espirituais. Usa as pessoas com todos os dons descritos na Bíblia. Talvez Deus nos dê os dons diferentes para pessoas aqui hoje, muito desconforto com os dons espirituais não vem da Bíblia. Muitas pessoas acham que muitos dons cessaram. Biblicamente tinham os profetas, os apóstolos, realizavam dons de cura, dons de orar e a pessoa ressuscitar, dons de maravilha, e muita gente acha que esses dons cessaram. E essa ideia não vem da Bíblia, porque a Bíblia nunca nos ensinou isso. Então, corrigindo 5 ideias sobre os dons. Primeira coisa que eu quero corrigir é: só pastores ou pessoas super santas têm dons milagrosos. Ah não, se for um pastor, uma pessoa super santa, Deus vai dar o dom de curar, vai dar o dom da palavra, vai dar o dom. Veja o que diz a palavra: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um é dado. Deus pode dar dons que estão em mim para pessoas que não serão pastores, mas serão usadas na palavra. Pessoas comuns, para o bem comum. Paulo repete o princípio a uma igreja inteira, não aos seus líderes. Paulo não está escrevendo, estou escrevendo para os pastores de Corinto. Olha, entenda que os dons é para vocês. Não, ele está escrevendo para a igreja. Então os dons é para a igreja. A gente não pode pensar porque a pessoa é pastor, porque a pessoa é uma pessoa santa demais, ou seja, assim, tem uma pessoa que consagra muito a vida e que os dons vai servir só para ela. Os dons é para cada um que está diante de Deus. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado, Romanos 12, 6. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com Cristo distribuiu os dons, Efésios 4, 7. A cada uma pessoa, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, 1 Pedro 4, 10. Cada uma pessoa, ou seja, isso nunca foi exclusividade de liderança, de pessoas escolhidas para liderança, e nunca foi para se tornar uma plataforma. Nunca se foi para se tornar uma plataforma como essas pessoas que têm esses dons, elas são destaques. Elas não são destaques, elas são discípulos de Cristo debaixo da sombra da mesma cruz. E quando ela passa por cima dessa sombra, ela está subindo para um orgulho dela. E ela diz: eu sou melhor que você, porque eu tenho esse dom, eu sou melhor que você. Isso é errado. Não é exclusividade. Deus pode usar cada um de nós. A gente deve respeitar cada um ao outro. A gente respeita uns aos outros porque a Bíblia nos manda respeitar. A gente ora um pelos outros. A gente ama um ao outro da mesma medida porque a Bíblia nos manda fazer assim. A Bíblia nunca colocou ninguém no patamar maior do que o outro, porque os dons é dado pelo Espírito Santo de igualdade para o bem comum da igreja. Cada um receberá o seu dom e dará resposta por ele.
Outro mito: você recebeu na conversão todos os dons que terá para sempre. Não há um versículo que ensina isso. Existem algumas igrejas que dizem: não, quando você aceita Jesus Cristo, Deus te dá todos os dons. Pelo contrário, somos instruídos a buscar os dons que ainda não temos. 1 Coríntios 14:1, olha o que diz 1 Coríntios 14:1. 1 Coríntios 14:1 é bem claro sobre isso. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ou seja, Paulo está direcionando a igreja a buscar os dons. Mas ele diz primeiro: siga o caminho do amor. Você tem de ter muito amor para ter dom, senão você acaba não amando. Você acaba tendo dom para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, para dizer coisas que desagradam as pessoas, só porque você tem um dom. Buscar dons não é orgulho espiritual, é obediência diretamente ao mandado bíblico. A pergunta é: você tem buscado os dons espirituais? Isso é para nós, é para a igreja. Pastor, eu sou um crente comum. Eu falo assim: crente comum não existe dentro do mundo espiritual. Deus quer usar a sua igreja com o poder do Espírito Santo. Deus quer usar você. Então você tem que pedir o Espírito Santo para vir sobre a sua vida, o renovo do Espírito Santo. Senhor, me renova, Senhor, me batiza com o Espírito Santo no fogo. E agora me dê os dons espirituais para me auxiliar a tua igreja, para me auxiliar o reino de Deus. Outra coisa que muitas pessoas falam: buscar os dons é desconfiar da soberania de Deus. É Deus que decide quem vai receber. Não é isso que diz? Ele distribui individualmente a cada um como quer. Mas isso não anula o que nós lemos aqui, que é buscar o convite. É Ele que vai distribuir, mas nós buscamos os dons espirituais. O nosso próprio desejo de buscar o dom, muitas vezes já é fruto da obra de Deus no coração. Às vezes Deus já está trabalhando e pedindo para você buscar aquele dom, que nos mova a pedir aquele dom que Ele vai nos usar. E até hoje eu tenho pedido dons espirituais, mas quando eu era adolescente, eu pedi 2 dons, que é o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Eu falei: Deus, eu quero esse dom. Eu quero saber ensinar. Eu quero saber ensinar, eu quero saber ministrar a palavra, eu quero entender quando eu estiver lendo, eu quero ensinar de uma maneira fácil e prática. E assim Deus me usou para isso. E eu tenho certeza que Deus me deu esse dom. São dons que eu pedi ao Senhor para pastorear. E também tenho o dom de discernimento, pedir: Senhor, me dê esse dom para que eu possa entender as pessoas que estão ao meu lado. Para que eu possa entender o que há na vida da pessoa, se aquilo que ela faz é espiritualmente, ou ela está fazendo para se exibir pelo seu orgulho, ou para mostrar, ou para ganhar a confiança das pessoas dentro da igreja. O Senhor me mostra, e o Senhor tem nos mostrado cada dia. E cada vez que eu vou tratar uma pessoa, esse dom ele é usado. Eu vou direto na ferida da pessoa. E se ela não quer mudar, ela sai. Ela sai da igreja, ela não volta mais. E aí você vai falar: o que aconteceu? É porque, muitas vezes, quando vou pastorear o coração dessa pessoa, o Espírito Santo me revela o que está no coração dela. E ela toma um choque. Ela: peraí, quem te revelou isso? Ela não fala assim literalmente, mas você começa a ver as atitudes da pessoa e as desculpas. Porque é o dom que o Espírito Santo trabalha. Outro mito é: agora que temos a Bíblia completa, os dons milagrosos não são mais necessários. Eles cessaram. Outra coisa que se fala é que os dons de cura, de pôr a mão para curar, os dons de pôr a mão para curar e a pessoa ser curada, os dons de maravilha para realizar grandes milagres, como multiplicação de pães, multiplicações de coisas, eles cessaram. Cessaram na época da Bíblia por os apóstolos. E muita gente, hoje há um debate antigo dentro da igreja evangélica, os dons espirituais mencionados ali em 1 Coríntios 12, dons de profecia, dons de línguas, dons de cura, dons de milagres, dons de interpretação de língua, ainda cessaram ou ainda estão em funcionamento, ou cessaram quando o Novo Testamento foi fechado. Não é uma discussão apenas acadêmica, ela determina como uma igreja vai orar pelos enfermos. É uma discussão que determina como eu vou orar pelos enfermos agora. É a maneira de como eu vou receber uma palavra profética. Vai existir uma palavra profética ou somente a palavra pregada profeticamente? E é como nós entendemos a missão no próprio mundo. E eu quero tratar essa pergunta com uma seriedade bíblica, sem sensacionalismo e sem cinismo. O texto que eles mais usam para argumentar que os dons cessaram é 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8 a 13. É um texto que eles usam dizendo que cessou-se os dons. Ali diz assim, no versículo 8,
o que planta, não, pode ir direto no 13, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, 13, havendo línguas, cessarão, mas quando vier o que é perfeito, 13 e 13, 13 e 13, assim permanece, volto no 12, agora pois vemos com reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face, agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou, vamos voltar então até no 8, o Isaías. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, e as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Versículo 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é completo ou perfeito, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei. Um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Agora o 13. Assim permanece agora esses três, o amor, a esperança, e o amor, o maior destes, porém, é o amor. E aí, as pessoas leem essa leitura e defendem que os dons serão aniquilados, porque virá o amor que é perfeito. E aí eles concluem isso como se, quando acabasse de escrever o Antigo Testamento e os apóstolos morressem, como Paulo estivesse dizendo, quando as escrituras estiver completas, os dons de revelação direta, de profecia, de língua estranha, interpretação de língua, cessariam. Porém, quando Paulo diz em 1 Coríntios, com atenção, vemos que Paulo aponta para algo maior. A palavra perfeita não está falando da conclusão da Bíblia, porque nunca dá uma direção a isso, mas de um tempo em que veremos o Senhor face a face, e o conheceremos plenamente. Ou seja, será um tempo, quando a gente vai conhecer o Senhor plenamente? Na eternidade. A gente não vai conhecer Ele plenamente nessa terra, porque nós estamos em conhecimento do Senhor, em maturidade e crescimento. O próprio Paulo diz que nós estamos crescendo na fé. Isso acontecerá quando Cristo voltar, e não quando o Novo Testamento foi concluído. Por isso, a principal ideia de um texto é que os dons realmente terão um fim. Por isso, a principal ideia do texto é que os dons realmente terão um fim. Essa é a ideia do texto. Mas esse fim acontecerá quando chegarmos em perfeição completa no céu. Enquanto vivemos nesse mundo, ainda conhecemos em parte. Cada dia estamos conhecendo o Senhor em parte. Somente na volta de Jesus conheceremos Ele plenamente. E quando Ele voltar, não precisará mais dos dons. Então acredito que o texto está dizendo isso. O texto está dizendo, porque o texto não deixa claro quando é que vai acabar os dons. Em resumo, o texto diz que cessarão quando vier o perfeito. Ou seja, nós não estamos perfeitos ainda, a igreja não é perfeita ainda. E quando estivermos na presença de Cristo, em outras palavras, o que é perfeito? Perfeito não é o Novo Testamento fechado, é a consumação, a ressurreição e o encontro final com Cristo quando Ele voltar. E se é assim, então o que é em partes? Os dons continuam válidos até esse dia, porque esse dia de nós estarmos perfeitos e com Cristo não chegou ainda. Nenhum cristão hoje, por mais que a Bíblia mostre, não pode dizer que já conhecemos a Cristo o suficiente. Não temos conhecido Ele plenamente. Ainda estamos em conhecimento. E isso está reservado quando nós realmente estivermos com Ele. E a Bíblia nunca disse que era quando o Novo Testamento terminasse. Cessarão os dons quando o Novo Testamento terminasse. Cessarão os dons quando os apóstolos morrerem. A Bíblia não deu essa direção clara. E se ela não deu essa direção clara, eu sigo com a direção de que os dons é para hoje. Eu sigo a direção que os dons é para a manifestação de hoje. Porque a Bíblia precisa ser muito clara, não precisa ser interpretada de uma maneira em que duas pessoas interpretam diferente, ela precisa ser clara. E o lugar que é claro é, o Espírito Santo distribui os dons. O Espírito Santo distribui os dons. E se ele distribui todos aqueles dons, tantos os dons, que são os dons que as pessoas muitas vezes dizem que cessam, olha, o dom de pastor continua. O dom de pastor, o dom de ensinar, o dom de misericórdia continua. Os dons que pararam é o dom de cura, de profecia, o dom de língua, de interpretação de língua. Esses pararam. Esses pararam? Então quer dizer que quando o Espírito Santo deu os dons para as igrejas,
primitivo, será que ele não deu só para a igreja todos aqueles dons e a igreja não poderia mais ter dons? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que cessar quando nós conhecemos ele plenamente. Volta no versículo 12. Diz, quando conhecemos plenamente, um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. E esse dia será quando nós encontrarmos com Cristo. E assim precisamos entender isso. Outra coisa, quem tem dons mais chamativos, dom da palavra, dom de profecia, é mais espiritual. O dom de cura, quem tem os dons desses dons, esse é o mito que as pessoas acham que as pessoas são mais espirituais, porque ela tem esses dons. Nossa, ele tem um dom de profecia, ele tem assim, ele é da sala VIP com Deus. Ele está com Deus direto, porque ele tem um dom de profecia. Nossa, ele tem um dom de cura, então quer dizer que ele, Deus, está sempre juntinho. Eu tenho um dom de misericórdia, que faço os dons que alcançam as pessoas em necessidades na igreja. Esse dom é um dom que eu não tenho muito acesso a Deus. Isso é errado. Isso é um pensamento errado construído na mente das pessoas. Aquele que tem um dom de misericórdia, que é servir as pessoas, é aquele dom que você não pode ver uma pessoa em necessidade, que você quer ajudá-la, e aí você vai, faz de tudo, organiza a cesta básica, organiza ajuda, organiza financeiramente para abençoar aquela pessoa. Por quê? Porque Deus te deu aquele dom para o cuidado do bem comum da igreja. Ele é igual ao dom de profecia, mesmo que pareça que o de profecia está mais na plataforma. A gente tem que tomar muito cuidado. Gente com os dons de misericórdia, dom de socorro, dom de exortação, frequentemente se sente inferior a pessoas que têm um dom de profecia, o dom de ensino ou falar em línguas. Mas o mesmo capítulo diz que o corpo precisa de cada parte. Capítulo 12 diz isso. Cada parte do corpo é usada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem a nossa cabeça. Mas esses dias atrás morreu um homem que o corpo dele não funcionava. Ele só tinha a cabeça dele. Ele escrevia com a boca assim, desenhava, fez bastante coisa. Mas ele não fez nada que um ser humano comum faria. Porque ele não tinha ele só tinha a cabeça, não tinha parte do seu corpo. Dentro da igreja é a mesma coisa. Cabeça já é Cristo, mas todas as nossas partes do corpo precisam ser unidas para se tornar um corpo só. Às vezes você olha para o seu pé e fala, o pé é feio, mas corta ele para você ver. Como que você vai andar? Difícil, né? Entendeu? Às vezes a gente olha para nossos dedos, nossa, que dedos de mão feia, corta a mão para você ver. E aí as pessoas olham, não, olha, o órgão que você precisa para sobreviver é o coração. Sim, é verdade. Mas se for tirando os demais, vai perdendo o quê? Vida, vai perdendo ação de vida. E o corpo de Cristo é isso, sendo usado cada um. Se você já descartou um dom que sente que tem, porque acha que, não, é insignificante para a igreja, esse dom, muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Precisa dizer, Espírito Santo, me usa com o dom que você quer. Me usa com esse dom. Me usa com o dom que o Senhor tem para mim. E os dons são essenciais para a igreja. Os dons são essenciais para a igreja de uma maneira que a igreja precisa ser usada por Deus. Mas uma das coisas que o Espírito Santo faz não é só distribuir dons. O Espírito Santo, ele forma caráter. Ele não só causa impacto. É fácil associar o Espírito Santo só em momentos intensos, línguas de fogo, vento forte, multidões impactadas. Um dos grandes problemas do discernimento entre os evangélicos do nosso tempo e que idolatra muitos pecadores no destaque patamar gospel é pensar que dons de pessoas são maiores do que os frutos. Os frutos vêm primeiro. Os frutos do Espírito Santo têm de vir primeiro. O mesmo Espírito caiu sobre a igreja em Pentecostes, no dia de Pentecostes, é quem produz com paciência ao longo do tempo algo menos espetacular, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto do Espírito é produzido no crente. Então entenda uma coisa, se o crente tem dons espirituais, ele tem de ter fruto. Se ele tem só os dons e não tem o fruto, acaba que aqui não há mais ação do Espírito Santo, porque ele abandonou ser mudado.
Ele abandonou que o seu caráter, o seu estilo de vida, a sua dinâmica de vida em tratar as pessoas seja mudado. Olha só o texto. Entretanto, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses não há lei, contra essas coisas. Repara que a palavra é fruto. No singular, não frutos. Não é um cardápio onde escolhe, eu quero ter só domínio próprio, eu quero só ter bondade. Nossa, eu sou tão bom, mas eu não consigo controlar. Não consigo controlar nada. Falta do domínio próprio, por isso que é um fruto só. É um fruto habitando em cada crente, ou seja, você não escolhe qual que você deve praticar. Ele é o fruto que você precisa ter. Se você é bondoso, você precisa ter domínio próprio. Não adianta ser bondoso demais. Você precisa ter e assim cada fruto que vai dizendo aqui precisa mansidão, amabilidade, paz, paciência, alegria. É um fruto só, não é um conjunto único que cresce junto, devagar, como qualquer fruto de verdade. Ele vai se formando para se formar em fruto. A gente está lá em casa, lá pertinho de casa, olhando para o nosso pezinho de manga que está na frente da nossa casa e cheio daquelas pequenininhas, entende? Já são frutos, mas aquelas florzinhas pequenininhas, aquilo ali está nascendo um fruto. E a gente está lá ansioso, por quê? Porque a manga que tem de frente para a nossa casa é uma manga muito boa, muito deliciosa. E aí a gente está olhando para aqueles negócios e imaginando já o fruto. Aquilo é um fruto completo. Você pega a manga, ou a jabuticaba que a irmã trouxe para nós, graças a Deus, lá o pé encheu, porque é um fruto. Mas quando chega, antes do fruto nascer, começa as florzinhas, assim o Espírito Santo, ele quer produzir um fruto completo em nós. E esse fruto completo, ele vai compor de amor, ele vai compor de alegria, de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então o crente tem de ter o dom sem fruto vira espetáculo vazio. Dom sem fruto vira espetáculo vazio. Fruto sem dom vira religiosidade sem poder. A pessoa tem todos os frutos e aí ela começa a criar uma religiosidade porque ela se diz santa demais. Então a gente tem que tomar cuidado porque os dois trabalham junto. Escolham o fruto do Espírito da lista de Gálatas 5. Escolham desses como aplicação para a sua vida e reconheça o que é mais fraco. Reconheça um fruto desse e diz, qual que é mais fraco? Será que eu não consigo ter alegria? Irmãos, esse fruto da alegria é um fruto que eu orei muito ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero ser um crente triste. Eu não quero viver de tristeza. Enquanto estou desse lado da eternidade, vai haver dívida, vai haver gente para roubar de você, te dar cano, né, irmão? Lá na empresa, vai ter alguém que não vai te pagar, vai ter alguém que vai bater no seu carro e vai embora, arranhar o seu carro que não arranhou meu carro e foi embora, nem sei quem fez isso. Vai ter todo esse tipo de pessoa. Eu não quero viver de tristeza disto. Vai ter pessoas em relacionamentos quebrados, porque estamos no mundo de pecado. E eu falei, eu não quero ficar triste por isso, Senhor. Eu preciso dessa alegria. Eu preciso estar alegre. Então é um fruto, porque é um conjunto de que a gente precisa buscar. O que você quer buscar essa semana, ora especificamente, leia novamente Gálatas 5:22 e diz, Senhor, o que eu posso, o que está faltando, Senhor, em mim, me ajuda, Espírito Santo, ou você mesmo tem um entendimento. Domínio próprio é um fruto que precisa ter na vida do crente, principalmente hoje que as telas ficam rodando, entendeu? As pessoas passam horas no celular, ou as pessoas passam hora na televisão, ou as pessoas passam hora praticando um tipo de coisa que muitas vezes ela não tem mais domínio próprio sobre aquilo. Aquilo infere na saúde dela, aquilo infere no trabalho dela, aquilo infere na vida de igreja dela. Ela precisa do domínio próprio. E o Espírito Santo, ele dá os dons como ele dá o fruto. Então você pode ter dons, mas você precisa ter fruto. Um não vive sem o outro. Porque quando um vive sem o outro, há um desequilíbrio espiritual dentro da igreja de Cristo. E é um grande problema. É um grande problema. É um grande problema de eu conhecer amigos pastores que são pessoas usadas por Deus, mas quando está no trânsito quer matar a pessoa. O motoqueiro acelera para matar a pessoa. Fala, varão do céu, irmão do céu, está faltando o fruto do Espírito. Domínio próprio. A raiva vem e gole seco. Você tem o fruto do Espírito. Diz, Deus abençoe esse rapaz, está crendo no Senhor. Me provocar, ou de onde que veio esse atribulado, porque precisamos do
fruto. Sem o fruto, o dom é apenas espetáculo. E há muita gente cheia de dons, ou até mesmo sendo usado pelos dons, e de repente criou essa especialidade de ser uma pessoa usada por esses dons, que no escondido, que no privado, não tem fruto nenhum. A família sabe que não tem, que a família é a primeira a perceber. A família é a primeira a perceber. E o Espírito Santo, ele faz os dois. Distribui os dons e distribui o fruto. O Espírito Santo, ele é maravilhoso porque ele é essa direção da igreja na terra. O Espírito Santo, ele conduz a missão da igreja na terra. Não é o homem, não é um método, não é uma estratégia, é o Espírito Santo que conduz a missão da igreja na terra. Outra parte essencial do Espírito Santo da igreja é que antes de Jesus subir aos céus, Jesus fez uma promessa, Atos 1:8. Essa promessa é maravilhosa. E é uma promessa para todos nós. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro o poder do Espírito Santo, depois o testemunho. Nessa ordem, nunca ao contrário. Primeiro você recebe o poder do Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo para começar a testemunhar. Porque quando o Espírito Santo vem, ele te dá dons, mas ele produz o fruto. Vê como que o Espírito Santo trabalha na igreja? Só que a gente não recebe os dons antes de receber o fruto. A gente precisa receber o fruto do Espírito Santo para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso jeito de ser, para pararmos de ser mentirosos, para parar de ser invejosos, fofoqueiros, para parar de ser todos os problemas desonestos e sermos cheios do Espírito Santo. Ele vem e a primeira coisa que ele faz é produzir frutos. A primeira coisa que o Espírito Santo faz. Ninguém recebe já um dom de cara. Recebe fruto do Espírito Santo. Recebe a presença do Espírito Santo. Isso já estava desenhado muito antes de Atos começar. No próprio Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito que enche Isabel para reconhecer, ainda na gravidez, a ação de Deus em Maria. Que Maria estava esperando Jesus. É pela ação do Espírito Santo que Jesus é concebido. É o Espírito que desce sobre ele no batismo e o conduz ao deserto, ele vence as tentações. Está vendo onde que o Espírito Santo entra? Ele nos conduz, ele nos ajuda nas tentações. A presença do Espírito Santo conduziu Jesus a vencer o próprio Satanás com as tentações, e é o Espírito Santo que vai me ajudar. Quando eu vejo um pecado em mim, eu tenho de dizer: Espírito Santo, me ajuda a me livrar disto, me ajuda a sair desse problema. E é o mesmo Jesus que na sinagoga de Nazaré lê os profetas de Isaías sobre: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Anuncia aquela profecia, cumpriu naquele dia na vida dele. Depois da ressurreição, é o Espírito que toma o lugar da presença física de Jesus, lembrando aos seus discípulos tudo o que ele havia ensinado. E é o mesmo Espírito que conduz Filipe na hora certa ao caminho onde o etíope precisava ouvir o Evangelho. O Espírito conduz Filipe lá para pregar para aquela pessoa, como ele quer nos conduzir para pregar para as pessoas. Do início ao fim do relato de Lucas, é sempre o mesmo Espírito que dirige a cena e não os discípulos. Por isso que Atos é chamado Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, por quê? Porque é um livro em que o Espírito Santo age desde o capítulo 1 até o final, em Paulo, no capítulo 28. É o Espírito Santo conduzindo a sua igreja. Isso nos ajuda a entender algo que intriga muitos historiadores da missão da igreja. A gente acha que a igreja, muitas vezes, ela começa a parar e começa a esvaziar, e as pessoas acham: agora a igreja vai morrer. E aí o que acontece? O Espírito de Deus explode. Na virada do século XIX, em 1900, a igreja estava completamente parada de missões. De repente Deus explodiu. E aí foi onde surgiu os pentecostais, nossos irmãos pentecostais, onde surgiu o renovo do Espírito Santo. E aí o poder do Espírito Santo veio, e aí aquelas pessoas, e olha que na Rua Azusa, ali onde recebeu o poder do Espírito Santo, havia negros e brancos
E os negros antes assistiam os cultos pelas janelas. Mas ali abriu as portas, negros e brancos se misturavam e o poder de Deus chegou sobre eles. E aquelas pessoas comuns começaram a distribuir pelo mundo. E assim as igrejas pentecostais, aonde você vai tem uma igreja pentecostal, porque não depende de uma junta de missões, não depende de um grupo de pastores formados em seminário, não, precisa estar cheio do Espírito Santo, vai para lá que Deus vai abrir as portas. Logicamente eu não estou condenando a junta de missões, eu não estou condenando o seminário porque eu sou professor de seminário, eu só estou dizendo que a ação do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo, não é a ação do homem, não é o jeitinho do homem estratégia. E as igrejas pentecostais cresceram. Recentemente eu vi um caminhão, uma propaganda de um caminhão, acho que não sei, era da Coca-Cola, e aí disse que a Coca-Cola ia passar com esse caminhão em várias cidades que não tinham bares para ter Coca-Cola. E aí o caminhão está subindo a serra assim, de repente tem uma igreja, Assembleia de Deus. O poder do Espírito Santo espalhou o evangelho pela terra. O poder do Espírito Santo espalhou sobre as nossas vidas, como Igreja Batista Nacional, que o Espírito Santo espalhou sobre as vidas das pessoas, e é onde nós somos levados para missões, porque é a estratégia que muitas vezes a gente pensa que vai precisar de uma estratégia de grandes recursos, a gente vai precisar de tudo isso, e muitas vezes não, o que precisamos é da presença do Espírito Santo. Por isso que muitos que estudaram sobre isso, eles veem que o mesmo Espírito que agiu no livro de Atos, continua agindo hoje. Muitas vezes à margem dos centros do poder e prestígio religioso, exatamente como Jesus agiu no dia com pescadores, usando gente comum, porque não precisa de você ser poderosa em qualquer coisa, não há homilética da vida, precisa de estar cheio do Espírito Santo. Precisamos estar cheio do Espírito Santo. A pessoa mais comum cheia do Espírito Santo, ela faz um impacto lá fora. E é isso que devemos crer. É isso que nós devemos crer. Isso muda como pensamento em evangelismo hoje. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é que a estratégia não vai funcionar, é que o Espírito Santo vai agir em nós. Nós vamos ungir a nossa estratégia com o poder do Espírito Santo para que funcione. Porque sem a ação do Espírito Santo não funciona. O Espírito Santo é o combustível do nosso evangelismo. É Ele que vai pôr o fogo, a combustão e fazer o motor desse carro funcionar, de nós ganharmos vidas. Nós somos instrumentos e Ele é a fonte do poder. Por isso, antes dessa semana, ore pedindo que o Espírito Santo mostre onde Ele já está trabalhando na vida de pessoas e da sua vida, para que você possa estar cheio do Espírito Santo agindo no mundo de fora. Peça ao Espírito Santo para que Ele faça isso. Sem o Espírito Santo não existe igreja, não existe missões, não existe evangelismo, não existe nada. A igreja ela não foi feita para estar para dentro, ela foi feita para estar para fora. E o Espírito Santo, quando batizou aqueles crentes em Atos 2, as pessoas saíram de dentro do templo, de dentro do lugar que eles estavam, não era o templo, dentro do lugar que eles estavam, falando línguas estranhas e conversando e evangelizando as pessoas. Porque o Espírito Santo, ele capacita o crente para fora. Ele não capacita o crente para dentro. Não capacita para ser um congresso cheio de renovo do Espírito Santo e a igreja pegar fogo. Não, pega fogo para enviar para fora. Esse é o trabalho do Espírito Santo na igreja. Se uma igreja vai viver só de fogo dentro da igreja e nada mais vai acontecer nela, ela está completamente diferente do que aconteceu com o Espírito Santo dentro de Atos. Uma igreja pode ter prédio bonito, música afinada, pregação bem preparada, e ainda assim está espiritualmente vazia. E ainda assim está espiritualmente vazia se lhe faltar o que sustentou desde o primeiro dia da igreja, a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. O culto começa com o Espírito Santo, o culto termina com o Espírito Santo. O culto tem no meio dele o Espírito Santo. A gente deve deixar a ação do Espírito Santo acontecer. Ele distribui os dons a cada um, não em poucos, não a poucos. Ele forma caráter, não só causa impacto. Ele conduz a missão e nunca permite que a estratégia humana ocupe o lugar que só ele deveria ocupar. De anos em anos temos uma estratégia e muitas vezes essa estratégia vem banhada com o Espírito Santo. Temos aí as células, temos aí pequenos grupos, temos sempre uma estratégia. Temos a estratégia de grandes multidões com o Billy Graham, sempre vai haver uma estratégia, mas a estratégia ela precisa do Espírito Santo para continuar.
Senão o homem toma conta da estratégia, escreve livros e diz, é assim que funciona. E aí o Espírito Santo, não foi assim que funcionou. Eu que estava presente todos os dias. Você agora está dizendo que o papel vai dizer que vai acontecer. E não é bem assim. Ser igreja de Cristo é também ser povo cheio do Espírito Santo. Não como slogan, mas uma realidade diária, na mesma igreja que se reúne aqui hoje. Cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai sustentar a sua fé. Então nós precisamos, a partir de hoje, pedirmos que o Espírito Santo nos enche, Deus nos enche do teu Espírito, como diz Paulo, sermos cheios do Espírito Santo. Cheios, pedir, Espírito Santo, me enche, todos os dias me enche, produz em mim os frutos, me usa com os teus dons, me enche, Espírito Santo. Você vai ver como você vai ser diferente, como será um homem diferente, uma mulher diferente. Seja cheio do Espírito Santo, a sua casa vai acontecer coisas que você está planejando acontecer, mas não acontece, porque muitas vezes está planejando por você ser você, não pela presença do Espírito Santo capacitando você. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vivermos neste mundo. Esse mundo está vazio. E pessoas cheias do Espírito Santo transbordam sobre as pessoas. E é o Espírito Santo que vai sustentar a nossa fé. É o Espírito Santo que vai sustentar a nossa igreja, vai sustentar as igrejas, vai sustentar a missão de Deus sobre essa terra. Então essa semana, para a semana, você pode fazer algumas aplicações. Para a semana você pode nomear um dom. Estuda a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, 1 Coríntios, Romanos 12, 1 Coríntios 12 que a gente leu. E aí depois eu posso pôr lá na lista, porque de cabeça eu não lembro a lista onde está todos os dons espirituais no Novo Testamento. Nomeie um dom em que você reconhece em si mesmo, que você tem sentido no seu coração. Talvez lá quando você converteu, Deus falou no seu coração um dom. Nomeia, ofereça-o de forma concreta e começa a ser usado uma pessoa específica essa semana com esse dom, que Deus possa te usar. Segunda aplicação, se você já descartou um dom por achar que não combina com você ou que é coisa de gente mais espiritual, reconsidere hoje, ore por ele. Eu conheci um amigo lá no seminário que ele nunca imaginava que ele estava no seminário e ele disse, eu achava que eu ia ser um João ninguém. E Deus usa poderosamente a vida dele. Deus usa poderosamente a vida dele. Porque ele saiu daquele anonimato, ele tem problemas de saúde, ele saiu do anonimato, achou que era uma criança com defeito, que Deus não ia usar ele, a perna um pouco mais aqui, entende, Deus não usar ele, e Deus usa ele poderosamente. Deus tirou a vergonha, tirou a timidez e encheu ele do Espírito Santo. Precisa acreditar que Deus pode usar. Escolha um fruto do Espírito que está mais fraco em você. Ore por ele diante de uma situação real que já sabe que você vai enfrentar. Porque parece que aquele fruto do Espírito que mais falta em nós é naquela área que alguém chega para nos testar. O diabo já fala, está fraquinho aí em domínio próprio aí, hein? Ó, vou te lançar um monte de série para você assistir uma atrás da outra, Netflix. Vou te lançar um monte de coisa aí para você viciar. Porque o vício é falta de domínio próprio. Ah, tá muita tribulação na sua vida, vou te lançar tristeza. E aí a pessoa vive cabisbaixo, sei o quê. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Irmãos, quando eu estava muito triste, eu vivi uma vida até cara depressiva. Eu disse, Senhor, eu não quero viver assim. Eu quero viver com essa cara depressiva. Eu comecei a ler os textos de alegria. Eu orei por cada. Eu peguei a Bíblia e eu tirei um tempo para orar com cada fruto do Espírito na minha vida. Eu dizer, essa semana eu vou orar sobre esse. Eu vou trazer uma mensagem aqui já sobre o fruto do Espírito. Não vai ser dessa vez agora, mas já está preparada uma série para a gente conversar sobre o fruto do Espírito. E eu orei sobre cada fruto do Espírito. Eu disse, Senhor, aí quando chegou em alegria, eu escrevi o meu texto. Eu orei e disse, Senhor, a tua palavra diz para ser alegre, eu não quero tristeza no meu coração. Se é fruto do teu Espírito, produz isso em mim. A paz. Se é fruto do Espírito, produz isso em mim. Escolhe então essa semana. Antes de agir para alcançar alguém, antes de agir para conversar com alguém, outra aplicação que você pode fazer antes de agir para alcançar alguém, pare e pergunte ao Espírito Santo, onde ele já está trabalhando na vida daquela pessoa. Você vai chegar na pessoa para evangelizar, para falar de Jesus, para trazer para a igreja,
Ore e fala: Espírito Santo, eu quero falar com aquela pessoa. Ore no seu consciente e Deus, o Espírito Santo vai te pôr palavras. Ele põe palavras para a gente falar com as pessoas. Ele age dessa maneira. Pergunte-se todos os dias: hoje eu dependi do meu próprio esforço ou esperei e busquei o poder do Espírito antes de agir? O crente tem essa arma poderosa, irmão Wanderlei, de ter o Espírito Santo. Glória a Deus. E ele não usa. Aquele que pode auxiliá-lo em tudo, ele não usa. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ensina. Espírito Santo me guia. A gente tem de entender umas coisas. A gente ora a Deus Pai. Então a nossa oração sempre é para Deus. Senhor Deus, Pai, como Jesus diz, Pai nosso que está nos céus. A gente ora no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu preciso disso em nome de Jesus. Pai, eu oro para aquela pessoa em nome de Jesus. E aí a gente ora pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, que intercede conosco. Então a gente não ora por Espírito Santo. Tudo bem se você quer orar por Espírito Santo. A gente conversa com o Espírito Santo. Se a oração for uma coisa, a gente conversa, Espírito Santo me ajuda. Você está conversando com Ele porque está te auxiliando. A gente ora para Jesus. Jesus, interceda, porque Ele é nosso intercessor. Mas a nossa oração tem de ser direta ao Pai. É bíblico isso. Cada um pode fazer a dinâmica espiritual que quiser. Mas o que a Bíblia diz é: Jesus ensinou a orar ao Pai, no nome dele pede o que quiseres e será respondido, e que o Espírito Santo intercede com o crente. Você tem um Espírito Santo para interceder com você. Ajuda-me, Espírito Santo, a orar. Ajude-me, Espírito Santo, a orar por essa pessoa, a falar com essa pessoa. Intercede pelo Pai, com o Pai. E assim nós vivemos essa vida, essa dinâmica de igreja de Cristo com o Espírito Santo. Uma igreja morre se o Espírito Santo sai dela. E muitas igrejas estão morrendo porque o Espírito Santo já não está nela. Eles conseguem fazer uma dinâmica de um louvor, porque a música, ela consegue ser uma música sentimental, senão ninguém choraria em filmes em que começa aquela música melódica, ou outros lugares que a música mexe com o nosso cérebro. A pessoa tem uma palavra, uma retórica muito boa e todo mundo acha que ela está dizendo aquilo, ela usa os textos bíblicos, mas a presença do Espírito Santo já foi embora e aquela igreja vai morrer. Mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela permanece. E essa é a minha oração, que nós como igreja de Espírito, nós como igreja neste lugar, possamos ter o Espírito de Deus em nossas vidas, capacitando-nos, mudando nossas atitudes com o fruto do Espírito, mudando nosso caráter com o fruto do Espírito e distribuindo os dons. Amém. Que Deus ainda pode te usar. Quem sabe Deus levanta você para ter o dom de curar, orar pelas pessoas, que é um dom que precisa de muita sabedoria, que não é qualquer um que Deus vai curar. O dom de profecia, muita sabedoria para esse dom, porque você tem que saber que foi Deus que falou, não foi você. Tem que ser bem audível o que Deus disse, e assim por diante. Deus vai nos usando para a glória dele, somente a ele a glória. Todos os dons é para que somente a ele receba a glória, não eu, não vocês, não ninguém. Amém?